Boa noite, estamos aqui em mais uma noite de E na Casa das Cefas em Londrina. Hoje em especial todos nós vamos estar online. Nossa casa está em reforma, então você que está aqui em Londrina também vai estar nos acompanhando virtualmente. Também quero dar uma boa noite a todos os exercitantes, amigos enacianos e pessoas familiares e queridos que nos assistem de todas as cidades que nós estamos presentes. Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Castro, Toledo e todas as regiões, que tem sempre um exercitante em nossos retiros. O livro de hoje, o texto de hoje que nós vamos trabalhar é Jonas, capítulos 1, 2, 3 e 4. Vamos abrir então a nossa palavra em Jonas, capítulo 1. E quem foi Jonas? Enquanto você abre a tua Bíblia, Jonas foi um profeta que viveu no século 8 a.C., filho de Amit, ou Amitai, conforme algumas traduções, no reinado de Jeroboão II. Mas nós sabemos que esse livro ele não foi escrito propriamente pelo profeta Jonas, porque é um livro didático, é um livro que traz uma mensagem muito profunda e que coloca também em revisão toda a forma como nós vivemos a fé e o serviço para Deus. Então você que está com a sua palavra aberta, vamos em Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amite, nestes termos: Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção contrária. Ele não foi para Nínive. Jonas pôs-se a caminho na direção de Tarse, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nela, junto com os demais passageiros, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-te. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus, porque obviamente eles eram marinheiros de várias crenças, e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e despertou, com uma expressão até inusitada: Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Na sequência, disseram os marinheiros entre si: Vamos, viemos e tiremos a sorte para saber quem é a causa dessa tempestade. Por quê? Porque não havia nenhum indício naquele dia para tamanha tempestade. Então eles desconfiaram que poderia estar ocorrendo alguma coisa. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Foi então que eles perguntaram ao profeta: por que nos acontecem esses males? Dize-nos qual é a tua profissão? De onde vens? A que país e a que raça pertences? E aí Jonas respondeu para os marinheiros: Sou hebreu, respondeu ele, adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Vamos parar aqui nesse primeiro momento para tomarmos noção de todo esse movimento que vem acontecendo. Jonas profeta, o Senhor pede para que ele anuncie e se declare e exorte um povo. Mas na verdade, no coração de Jonas, não havia mais nenhuma esperança sobre esse povo de Nínive. E aqui nós também começamos a nos questionar. Quando nós falamos das nossas escuridões, nós vamos perceber que a primeira escuridão que nós vivemos é a descrença do que Deus pode ainda fazer, mesmo da vida daqueles que nós não toleramos, não aceitamos, que nos são indigestos. Jonas não quis, porque desacreditou. Ele se agarrou nas suas próprias razões
e questionou as razões de Deus que pretendia salvar aquele povo. Quantas vezes nós também nos agarramos nas nossas próprias razões e fazemos um movimento contrário. Somos pessoas de caminhada, conhecemos a palavra de Deus, mas temos muitas vezes uma inflexibilidade até espiritual. Aqui o texto traz algumas terminologias que diz que ele põe-se na direção de Tarsis, que é exatamente o oposto a Nínive. E ele paga a passagem para viajar num navio de pagãos, numa direção contrária. Ele paga para ficar longe. Quantas vezes nós estamos pagando um preço muito alto para fazer o nosso movimento, para nos agarrarmos às nossas razões, pagando um preço alto para ficar do lado de pessoas que não são crentes, que não professam a nossa fé. Estamos fazendo um movimento contrário. Mas ele não era um homem de Deus? E aqui a simbologia da tempestade é muito clara. Diz que o Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade grande. E os marinheiros estranharam porque o tempo não estava para essa realidade de uma tempestade. Estava tudo muito claro, tudo muito calmo. E se nós pudéssemos, quer dizer, fazer uma analogia, uma comparação aí com a nossa vida, quantas vezes a nossa vida está serena, está seguindo um curso normal e de repente sobrevém uma situação, sobrevém uma tempestade, sobrevém uma realidade, sobrevém um vento impetuoso que nós não esperávamos. Aí cada um sai rezando, invocando e tentando do seu jeito. Fora as pessoas que não têm a nossa fé, que não são tementes a Deus, cada um se resolve rezando para o seu Deus, era isso que os marinheiros estavam fazendo. Só que o mais interessante aqui é que com toda essa tempestade, com toda essa reviravolta inesperada, aonde que estava o profeta? Estava dormindo. Aqui, o dormindo, lá no porão, mostra quanto Jonas, nesse momento da vida dele, ao tomar uma direção contrária do que Deus queria, estava lá no fundo. O porão é o símbolo do fundo. Estava no fundo, dormindo sobre as suas próprias realidades, não querendo ver o movimento que ele estava fazendo. Assim nós também podemos estar dormindo sobre realidades que estão contrárias, sobre ventos impetuosos, sobre tempestades na nossa vida, porque que não queremos tocar nessa realidade. Na verdade, Jonas estava dormindo para a sua própria realidade interior. Quantas vezes nós, pessoas de caminhada, temente a Deus, de missa diária, de profunda devoção e temor a Deus, nos agarramos nas nossas razões e fazemos movimentos contrários. Às vezes o nosso dia podia ser apenas uma brisa, uma garoa, e vir uma tempestade porque nós estamos fazendo um movimento contrário. Nós estamos deixando de nos atentar a uma oração, a um momento de escuta profunda com Deus, de priorizar o nosso diálogo com Ele, no meio da correria, das nossas razões aparentes, de que não temos tempo, de que aquela semana foi puxada, e aquilo que poderia ser uma garoa, vira uma tempestade. Porque nós estávamos preparados, porque estávamos fazendo um movimento contrário. E aqui ele está na sua primeira escuridão, como eu disse, de fazer um movimento contrário, de não olhar para si mesmo, de se agarrar nas suas razões. Aqui ele estava num outro movimento de escuridão no fundo do porão, aqui ele estava dormindo de olhos fechados para a realidade que ele tem que mudar. Eu diria que todas as nossas noites de espiritualidade, especialmente aqui na Cefas, e você que já fez os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, sabe que os exercícios nos buscam das nossas profundezas, nos questionam, nos pedem mudança, nos pedem sempre para avançar a águas mais profundas. Então nós não podemos continuar caminhando sem nos perguntar: o que eu não vejo em mim mesmo? Como eu estou vivendo a minha fé? Será que eu estou me deixando guiar por Deus? Será que eu estou tocando nas realidades interiores que eu preciso tocar e converter? O que Jonas não estava se deixando converter a ponto de fazer um movimento contrário? Porque a descrença dele sobre Nínive.
E aqui, num texto simbólico, diz que os marinheiros descobrem que tem alguma coisa errada e vão tentar saber a causa. E a causa recai sobre Jonas. E muitas das nossas tempestades, gente, é fruto da nossa própria realidade, da nossa própria escolha, sim. Nesse momento, o texto diz assim: perguntaram-lhe, quem é você? Qual tua profissão? O que significa isso? Quem é você de fato como cristão? O que você está vivendo? O que você está fazendo? Como você está vivendo a fé? Quando eles perguntam para Jonas, quem é você? Qual é a tua profissão? O que ele responde? Ele responde, sou hebreu, adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. E por que ele não está agindo com essa adoração? Logo depois, no discurso, no diálogo, se percebe, e ele mesmo assume ser a causa de toda essa tempestade. No versículo 10, vamos continuar acompanhando, disse assim: ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram, por que fizestes isto? Por que está vivendo um movimento contrário à tua essência? Porque está vivendo escolhas contrárias à tua essência? Porque está desacreditando das razões de Deus? Por que não está conseguindo discernir profundamente a sua realidade interior? Por quê? Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e dissestes, por que fizestes isto? Pois tinham compreendido que, pela própria declaração de Jonas, que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe, que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? E nesse momento Jonas assume, faz a minha culpa, faz o seu ato de contrição e diz, tomai-me, lançai-me às águas e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa dessa terrível tempestade que vos sobreveio. E nesse momento é impressionante, os marinheiros reconhecem que não conhecem Jonas, que Jonas nunca fez nada para merecer a morte e que eles não querem serem os responsáveis pela morte desse homem. E nesse momento, eles, que não adoravam o Deus de Jonas, começam a rezar ao Deus de Jonas e pedem para que o próprio Deus faça a obra que precisa ser feita. Eles entendem qual é o movimento de Deus ali e jogam Jonas no mar. Meus amigos, nós sabemos, e aqui nós nem entramos no tema dessa noite ainda, mas nós sabemos nesse momento que muitas das nossas tempestades são causadas pelas nossas escolhas. Nós, como os cristãos batizados, nós que somos, estamos à frente dessa Igreja de Cristo, como laicato, como nós leigos que estamos crescendo nesse anúncio, nós não temos e não podemos mais nos dar ao luxo de não estar profundamente abastecidos da presença de Deus, vivendo e fazendo o movimento deles, porque nós colhemos tempestades e colhemos escuridões na nossa vida por essa ausência de discernimento, que começa tão simples, é tão pouco, que é uma oração diária fecunda, mas não aquela por obrigação, mas aquela que a gente se abandona na presença de Deus. Mas vamos chegar agora aqui ao tema da escuridão e a passagem que todos nós conhecemos de Jonas. No capítulo 2, acompanhem comigo. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe, porque ele foi arremessado ao mar, para engolir Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez essa prece ao Senhor Deus assim. E agora ele vai fazer uma oração, ou seja, ele cai no mar, ele vive a experiência desse afastamento, mas Deus age com misericórdia e naquele momento o protege dentro de um grande peixe, dentro de uma baleia, seja qual for a tradução que dão a esse livro, e lá dentro, naquela profunda escuridão, vai iniciar um novo processo. Por isso, nós vamos começar a entender aqui que há 2 escuridões, podemos assim dizer. Uma, talvez causada por nós mesmos, por nossa
por nossas escolhas, por nosso distanciamento, pelas nossas razões que às vezes superam as razões de Deus ou querem ser maior do que as razões de Deus, mas há também uma escuridão que nos transforma. Essa primeira escuridão, nós sabemos olhar para as nossas realidades e podemos todo dia, num exercício à noite de consciência, olhar se estamos ou não estamos refletindo a luz de Deus em nós naquele dia a dia. E sairmos dessa escuridão pela nossa oração. Mas aqui nessa noite eu quero entrar numa outra escuridão. Eu quero entrar numa escuridão que tem uma grande obra de São João da Cruz que fala a noite escura da alma. Quando Jonas vai para dentro dessa baleia, simbolizando esse momento onde ele não tem nenhuma perspectiva de futuro, ele não tem nenhuma sensibilidade do mundo externo, ele não tem nenhuma condição de agir por conta própria e ele talvez não tenha ali nenhuma até esperança. Ali ele começa a redescobrir quem ele é. Entra um profeta Jonas, passa 3 dias em alusão à morte e ressurreição, daí o texto 3 dias e 3 noites, simbolicamente dizendo, e sai outro Jonas. E nós vamos perceber na oração, na sequência, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: em minha aflição, invoquei o Senhor e Ele ouviu-me. As águas me envolviam até a garganta, as algas envolviam minha cabeça, ou seja, ele estava tomado daquele desespero, mas o Senhor me atendeu. Quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor e minha oração chegou a vós. Agora, porém, oferecerei sacrifícios, cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Sabe, meus queridos, quantas vezes nós nos declaramos verdadeiramente cristãos, católicos, apostólicos, nos declaramos pessoas de Deus, mas não estamos cumprindo esse voto de fidelidade. Não estamos vivendo a graça que nós poderíamos viver, mas nós não pregamos um Deus que nos socorre mudando as realidades exteriores. Não é esse o milagre que nós falamos da força de Deus em nós. Logo depois desse momento de colocação, vocês sabem que nós temos um momento que a gente dedica ao exercício espiritual. Aquele momento de silêncio, onde nós pegamos a nossa folha, vamos para um lugar isolado, sozinhos, silenciamos, invocamos o Espírito Santo e vamos lendo o texto para saborear. Como eu sempre digo em todas as noites de E, não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear todas as coisas internamente, como diz Santo Inácio de Loyola. Nessa folha que nós vamos pegar depois, que nos prepara para depois entrarmos no texto bíblico, vai dizer exatamente isso. Vai mostrar qual foi o caminho que Jonas percorreu, vai nos trazer um pouco do que é essa noite escura da alma que transformou Jonas. E ele entrou de uma maneira e saiu de outra. Aqui, como eu disse, não se trata daquela escuridão que a gente sai somente pela nossa oração. Então, qual seria a segunda grande escuridão que nós, cristãos, principalmente pessoas que passaram a dedicar sua vida a Deus, sejam leigos, religiosos ou aqueles que já foram declarados santos, viveram? São escuridões que vão provocar transformações, são escuridões da alma, que vão provocar transformações que nenhum outro meio ou fonte conseguiu atingir. Mas, Ângela, os santos não viveram já uma escolha imensa, uma radicalidade, né? Já não deixaram tudo, porque eles ainda precisam passar, porque todo santo são pessoas como nós, nas suas vaidades, na sua autoimagem. Não tem como poder, não podemos como afirmar que todos eles viveram já uma plena conversão, porque a nossa conversão é de dia inteiro. E aí chega essa noite escura da alma, onde todas as fontes que nós buscamos, seja uma palavra, seja um sacramento, seja uma meditação, seja uma contemplação, parece que elas não dão mais aquele sabor. Aí nós vamos perceber, segundo São João da Cruz, que nós vamos viver, na verdade, quase uma ausência dos nossos sentidos.
a sensibilidade que aquilo que acontecia em nós quando nós rezamos, parece que é uma ausência de tudo, parece que a fonte seca. E aí nós vamos entrar num outro estágio espiritual. Quando nós sabemos permanecer nessa noite escura com fidelidade, porque estamos agora entendendo que ela não é uma ausência de Deus, mas ela é uma passagem, ele é um túnel que vai nos levar para um outro lado. Vai nos levar para uma estatura espiritual, vai nos levar para uma dimensão, vai nos levar por um amor que nós ainda não tínhamos experimentado por Deus. Porque sabemos que muitas vezes estamos em Deus, estamos na missão de Deus, porque temos consolações, porque vemos os frutos que nos consolam, porque nos sentimos abastecidos, agraciados, orientados, iluminados. Mas e quando cessa todos esses sentidos? Aí nós vamos chegar num estágio espiritual que não diz mais ao que as pessoas pensam, à aprovação das pessoas, ao reconhecimento, mesmo que nós digamos que não somos vaidosos, mas todos nós somos alimentados por essa sensibilidade. E nessa noite escura cessa todos esses sentidos. E aí nós vamos entendendo que Deus vai nos conduzindo. Jonas entra dentro dessa baleia, desse peixe grande, um homem, e sai outro homem. Entra um homem preocupado com a sua imagem, com as suas razões, com as suas vontades, com a sua determinação, e sai um homem agraciado, sai um homem conduzido, sai um homem que aceita a misericórdia de Deus, sai um homem pronto para realizar uma missão que não diz mais respeito ao que ele sente. É interessante que nós temos uma tendência de muitas vezes nos afastarmos da missão, muitas vezes nos afastarmos dos nossos grupos pastorais e movimentos, quando nós não sentimos vontade, ou como estamos vivendo algum fechamento, algum aborrecimento, alguma injustiça. Santo Inácio de Loyola, que trabalhava muito com a palavra, que trabalha, né? A gente faz isso, exercício até hoje com a palavra afetos desordenados, diz o seguinte: o afeto desordenado determina a direção do sujeito, determina a direção da vontade do sujeito, que assim age visando o seu próprio querer e interesse. Olha como nós temos que colocar uma dúvida sobre as nossas vontades. Porque aqui ele está dizendo que se é uma vontade que determina a nossa direção, uma vontade que determina a direção do sujeito, esse afeto desordenado é que está determinando aquela vontade. Aquela vontade de me ausentar, aquela vontade de me afastar, aquela vontade de ficar em casa, aquela vontade de fazer um caminho contrário do que Deus pediu, como aconteceu com Jonas. Uma vontade que no fundo está determinada por um afeto desordenado. E aí nós vamos perceber que não é uma vontade iluminada por Deus que nos está direcionando, porque o fruto dela é buscar o próprio desejo, amor e interesse. É uma escolha para si mesmo. Quando Deus pede para Jonas fazer o movimento até Nínive, ele estava pensando em todos aqueles que precisam da nossa presença, iluminada, transformadora, segura. Uma presença que leva luz, uma presença que leva confiança. E às vezes nós estamos, literalmente, tão fechados nas nossas próprias preocupações, nas nossas queixas, nas nossas dores, que estamos longe de ser a pessoa que nós desejamos ser para Deus. Nesse momento, Jonas diz assim: a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas. Eu estou agora no capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos: vai a Nínive, a grande cidade, e faz conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive segundo a ordem do Senhor. Aqui não é mais o mesmo Jonas, mas é um Jonas que recebeu uma segunda chance, como nós também, e vamos receber quantas chances foram. E essa noite escura, meus queridos, se algum de nós, principalmente pessoas de longa caminhada em Deus, quando Deus sabe que nós precisamos transformar alguma coisa
muito interna dentro de nós, que talvez nós estejamos completamente cegos, dormindo nos nossos porões sem imaginar aquilo. Nós vamos entender que essa noite escura não é ausência, não é queda, né? Não é castigo. Agora eu estou naquela noite escura que vai transformar algo muito profundo em nós. Um temperamento, uma visão, um modo de ver, um modo de entregar, um modo de se libertar dos olhares dos outros, um modo de viver uma purificação. É uma união que nós dizemos transformante. É um matrimônio espiritual que acontece após nós vencermos essa noite escura. Eu sei que não é fácil, porque a nossa vontade vai no sentido contrário, mas é aí que Deus vai nos dando também pessoas para nos acordar, pessoas para nos orientar. Aqui na palavra diz que o capitão desce e acorda Jonas e coloca ele para rezar. Nós temos também capitães que Deus coloca em nossa vida, alguma pessoa que vai exercer uma autoridade sobre nós e vai nos despertar daquilo que nós não estamos querendo ver em nós mesmos. Nessa noite escura, é para essa purificação. Supera, e essa noite escura vai nos ensinar a superar aquele estágio sensitivo, como diz. Eu estou aqui nas anotações de São João da Cruz, porque nós estamos sempre buscando sensações, consolos para permanecermos em Deus, mas a noite escura vai nos ensinar a superar isso. Purifica o sentido, tira a gente daquele estágio que a gente era atraído por doces consolos e já não precisamos mais disso. Como eu disse, é uma transição espiritual. Na verdade, é quase uma luz que chega tão forte que num primeiro momento nos cega, né? Como eu digo, não é consequência de uma queda, porque nós podemos continuar com as nossas práticas, mas é como se elas tivessem se esvaziado de sabor e sentido. Aí nós vamos olhando para a nossa realidade e talvez nós saiamos dali profundamente transformados. São João da Cruz usa uma expressão que fala: nós entramos numa contemplação plena de Deus em tudo, que ele chama de uma contemplação infusa, que está em nós, está infundido. Aí eu não preciso mais de uma situação específica, de uma oração específica, de uma música, de uma palavra específica para fazer essa contemplação de Deus. Porque é uma contemplação que está infusa, uma capacidade de me perceber guiado por Deus, de olhar e ver Deus em todas as coisas, de me direcionar segundo a luz de Deus, porque eu já entrei nesse estado pleno de amor. Eu saio daquela infância, né, espiritual que busca o consolo de Deus e entro numa maturidade de uma contemplação plena e infusa em todo o meu ser. Seria até difícil nós entendermos, porque hoje, principalmente nós que fazemos exercícios espirituais, sabemos que a contemplação, como ensina Santo Inácio de Loyola, é fazer uma composição de lugar, construir uma cena e nos colocarmos naquela cena junto com Cristo. Mas hoje, nessa contemplação pós-noite escura, é na verdade um mundo a ser contemplado, onde nós podemos perceber a presença de Deus. Por isso, que essa noite nos ensine tanto a vigiar sobre os nossos movimentos, tanto a acordar sobre os nossos sonhos, tanto a nos deixar guiar por alguns capitães que estão nos acordando, para perceber que todos nós, muitas vezes, vivemos tempestades porque descuidamos do alimento essencial da nossa alma, nos descuidamos da intimidade. Como eu disse no começo, podia ser uma garoa, mas virou uma grande tempestade por conta dos nossos próprios movimentos contrários. Mas também encerro aqui, dizendo que muitos de nós podemos entrar numa profunda noite escura, porque estamos vivendo um estágio, estamos sendo preparados por um outro degrau, estamos vivendo a graça de uma noite escura que nos prepara para estarmos muito mais plenos, muito mais em paz, muito mais entregues à ação de Deus e contemplando Ele em todas as realidades. É aquela paz que eu sempre digo aqui, que vai exceder todo e qualquer entendimento.
Vamos nesse momento, né? Você que está assistindo agora em casa, pode clicar no título dessa colocação de hoje à noite, né? Da escuridão à luz de Deus, logo aí embaixo vai aparecer o texto em PDF e você vai ter um momento agora, ou não, se não puder agora, guarde um momento no final de semana onde você vai para uma capela, você vai para um jardim e vai saborear esse texto. Vai olhar para a sua realidade interior. Aonde será que nós estamos dormindo acerca de nós mesmos? O que será que eu, como pregadora, como missionária há mais de 30 anos, ainda não enxerguei da minha realidade? Ainda não me converti profundamente? Aonde estou fazendo tempestade que não precisaria mais estar acontecendo? Amém? Desejo a todos vocês que estão comigo e todos juntos aqui, nesta quinta-feira de noite de uma abençoada oração e um abençoado encontro com Deus.